bem, a gente fala agora que diversos políticos de estados diferentes estão criticando o novo decreto do presidente Lula, que regulamenta o uso das forças policiais. O documento estabelece que o Ministério da Justiça terá competência para editar regras complementares, financiar, formular e monitorar ações relacionadas à atuação policial. O decreto também especifica que a força deve ser usada pelos agentes apenas em casos de ameaça real ou potencial. Com isso, o uso da arma de fogo deve ser feita como um último recurso. O documento foi enviado pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, à Casa Civil para análise. Em seguida, o texto será encaminhado para a assinatura do presidente Lula. E após o decreto ser publicado pelo Ministério da Justiça, o texto virá alvo de críticas de parlamentares e também governadores. Para o senador paranaense Sérgio Moro, a postura do presidente Lula demonstra que, na visão do governo, a polícia é que causa os problemas de segurança pública do país. Vamos abrir aspas aqui? Ele disse o seguinte: ninguém é a favor da violência policial excessiva, mas causa espanto que as únicas políticas de segurança pública do governo federal, de que se tem notícia, sejam destinadas a vigiar e controlar a polícia. Para Lula, a polícia é o problema. Contra o crime organizado e a criminalidade violenta, ainda não vi nada. Fecha aspas para a postagem do senador Sérgio Moro. Quem também se manifestou foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, que disse que o crime organizado celebra o grande presente de Natal recebido pelo presidente Lula. Caiado entende que o decreto garante mais liberdade de ação aos criminosos, promove o engessamento das forças policiais e foca apenas em crimes de menor potencial ofensivo. Vamos abrir aspas para ele também. Ele disse o seguinte: o decreto impõe aos estados que, caso não sigam as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade. Fecha aspas para o governador Caiado. No mesmo tom crítico, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, afirmou em entrevista ao canal CNN Brasil que as diretrizes estabelecidas pelo governo são inconstitucionais. Para Ibanez, o decreto fere o artigo 144 da Constituição Federal, que define quais são as corporações que integram as forças de segurança no Brasil. E no Congresso Nacional, deputados da chamada Bancada da Bala, formada por políticos ligados a forças policiais, se preparam para reagir ao decreto. Congressistas criticaram o fato de que o texto foi elaborado sem debates públicos ou discussão prévia com parlamentares. Para o deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o governo Lula quer criminalizar a atividade policial. O parlamentar também lamenta que ninguém foi consultado ou ouvido a respeito do tema. O parlamentar também declarou que pretende protocolar um projeto de decreto legislativo junto à Câmara de Deputados para derrubar o decreto do governo federal. Rafa? É uma polêmica gigantesca aí que está instalada pelo governo federal a partir dessas medidas. Isso porque vale dizer que a segurança pública, segundo a Constituição, é responsabilidade dos estados. E o governo colocou ainda um adicional nesse decreto, que além de colocar o regramento das polícias dos estados, que já deixou muito governador e muito parlamentar aí de olho revirado, existiu ainda uma questão de atrelar o repasse do recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública só para aquele governador que seguir ali o regramento que foi feito pela presidência da República. Os governadores entendem que a realidade das polícias dos estados é muito diferente para você ter lá uma diretriz nacional. É claro que quando se fala de política, o governo federal pode fazer uma diretriz de orientação, um norte que considera a partir dos seus dados e levantamentos importantes dos estados em termos de investimento, mas a autonomia determina que essa decisão final fica a cargo do governador. É o governador que sabe se a prioridade dele é a Câmara para a polícia. Se a prioridade dele, por exemplo, é a questão de presídios, de outros treinamentos para a segurança pública. Mas o governo diz que o regramento é esse via decreto, que é uma canetada, e que se essa questão não for cumprida, existirá basicamente uma retaliação, né, um castigo. Você não vai acessar dinheiro que é destinado dos impostos dos estados para o governo federal para fazer essa distribuição.
como uma espécie de castigo, de retaliação por não ter aderido exatamente a essa questão das políticas. Então fica sem repasse financeiro e os governadores, inclusive, estão colocando a boca no trombone aí, dizendo que isso não existe, que seria uma ameaça do governo federal, né, e que há uma questão, por exemplo, injustificável, porque as próprias atribuições estão delimitadas pela Constituição do país. Inclusive o próprio decreto, quando você vai ler o decreto e olha o que ele está dizendo ali exatamente, meio que chove no molhado. Em resumo, o decreto diz o seguinte, que a arma letal ela deve ser usada em último caso. Não é esse regramento que hoje se apresenta, né? Que você deva utilizar sendo um policial treinado, sendo um policial capacitado, e que, inclusive, não deve puxar a arma, né? Ou apontar a arma, uma arma letal em direção a uma pessoa que não esteja armada. Para mim, isso é o básico, né? Já é a determinação e o treinamento que existe por parte das polícias. Então, do campo de vista político, há o entendimento de que seria ali uma forma do governo federal, aspas, né? Trazer ali uma responsabilização por casos nacionais que aconteceram com repercussão, 2 recentes lá no estado de São Paulo em relação a isso, porque não teria autonomia. A bancada da bala no Congresso já prepara aí uma resposta, que é justamente um regramento para derrubar o decreto, e o ministro Ricardo Lewandowski, por outro lado, né, coloca ali o seu descontentamento com ações violentas da polícia. A gente acabou de ter mais um caso nacional de destaque gigantesco, foi aquele caso dos policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, na véspera do Natal, que acabaram atingindo uma jovem que estava com a família no carro desarmada, e em razão disso, né, esse caso agora pode servir como uma mola, inclusive, para que o Ministério da Justiça queira impulsionar essa regulamentação, né, inclusive antes do previsto, que seria um prazo de 90 dias. Tem ainda mais um fator. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que se colocou na ala dos críticos ao projeto, dizendo que o governo quer dar canetada onde não tem competência, quer colocar o dedo nos estados e não deveria fazer isso, porque a polícia é uma responsabilidade estadual. Já avisou também que vai entrar na justiça. Não é a primeira ação do governo Lula, e tem uma recepção pouco calorosa, digamos assim, no campo da segurança pública. Vamos lembrar que esse ano ele se reuniu aí com boa parte dos governadores, com a exceção de Zema e Jorginho de Mello, que se negaram a participar do encontro para discutir aquela PEC da segurança, que também quer trazer lá um norteamento, né, uma diretriz nacional em relação a esse caminho. E por lá também ele foi extremamente criticado, né? O governo, por sua contrapartida, diz que os estados não estão apresentando muitas vezes resultados satisfatórios em relação à segurança e vai lutar pelo decreto. A gente vai ter que acompanhar quem vai levar melhor na Justiça e no Congresso, Léo. Agora às 7h49, 7 horas e 49 minutos, virou para 50. A gente vai para um rápido intervalo. Volta na sequência com o Giro pelo Estado. Jornal da Manhã, Paraná.